Olá, queridos amigos, queridos candidatos ao diaconato. Estamos começando mais uma aula. Essa é a quarta aula ligada à questão da eclesiologia. Espero que todos estejam bem e que a conexão esteja aí tranquila para vocês poderem acompanhar com alegria essa nossa reflexão. Lembrando que a gente já teve aí 3 momentos refletindo e agora nós vamos dar mais um passo e na próxima aula aí a nossa conclusão e com uma surpresa, né? Eu acredito que vocês já estavam se perguntando: nossa, o Padre Claudinei tá bonzinho, né? Não tá dando nenhuma atividade para nós. Então a surpresa é terminar esse conteúdo e aí com uma atividade para vocês. Muito bem, depois dessa grande alegria para vocês, nós vamos começar o nosso trabalho. Vamos lá então para o nosso trabalho. Está aqui, né, a nossa diocese e começando aí com alegria, querendo também aí pedir as bênçãos de Deus, né, a cada um de vocês, as vossas famílias, para que possamos iniciar esse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Escola Diaconal, Diácono São Felipe. E aqui vamos para a Eclesiologia 4. Esse nosso encontro. Vamos começar com o pensamento de João 23, nessa ideia de uma igreja participativa, profética, missionária e ministerial, levando em conta a questão do catecismo que a gente já estudou, levando em conta as diretrizes da ação evangelizadora para a igreja no Brasil, também estudado. Agora nós queremos também dar um passo a mais, né? Nesse caminho com os 4 pilares, que é o próximo trabalho nosso. Nós vamos refletir um pouco sobre os 4 pilares apresentados na diretriz. E agora nós vamos encerrando, né? Vamos nessas 2 partes que faltam, a encerrar essa primeira compreensão eclesiológica. Então João 23 ele diz: a igreja se apresenta e quer realmente ser a igreja de todos, em particular a igreja dos pobres. Vocês lembram quando a gente falava lá atrás nas diretrizes, retomando o objetivo geral das diretrizes gerais? Então, a igreja, ela quer ser uma igreja para todos. Realmente, ela se apresenta para todos, mas nem sempre todos aderem e acolhem a igreja. Então, às vezes a igreja, ela olha aqueles que estão mais necessitados, que no caso são os pobres também. Mas é lembrando que a igreja é para todos, né? Então aquele fala, a igreja é desse, é daquele. Não, não tem igreja de ninguém, não. A igreja é para todos. Muito bem. Nessa compreensão eclesiológica, a gente teve um momento da igreja e Estado. Então vamos entender aqui à luz do Concílio Vaticano II. Decorridos muitos anos de evangelização em nosso continente, olhamos o nosso passado. Constatamos a associação entre evangelização e colonização. Associação reforçada por um particular regime de colaboração entre igreja e Estado. Então, num determinado momento, as pessoas não conseguiam identificar o que era igreja e o que era Estado, porque estava junto. Depois de um tempo houve essa divisão. Mas nesse momento aqui, aí esse resgate histórico, né, da igreja ligada a um regime também aí de Estado, e o Estado, por sua vez, também dependente da igreja. Isso limitou e condicionou a atuação da igreja, com certeza, né? Quando a gente tem muitas instituições juntas, então ali tem que ter muito jogo de cintura, muita política e tudo. É igual uma família, né? O filho, quando quer alguma coisa, às vezes ele sabe, se ele pedir direto para o pai
talvez dê e a mãe talvez questione. Então, qual que é o segredo, né? Ou ir direto para o pai pedir e depois ver a confusão, ou agradar a mãe para ir preparando para falar com o pai. Quando é o contrário, a mãe que briga, né? A mãe que não deixa, aí tem todo um jogo de cintura também. O filho fala com o pai com jeitinho, tentar ali agradar a mãe para resolver. Ou às vezes o contrário, né? Vai pedir para um, fala não, pedir para o outro também não. Né? Então, isso tudo aí é só para a gente entender, né? As várias facetas políticas dentro de uma ligação de instituições. Agora, dentro do Vaticano II, nesse conceito, o que a gente pode entender? A aplicação do Vaticano II à realidade latino-americana, que teve em Medellín um ponto alto. Destacou de modo fundamental e definitivo a evangélica opção preferencial pelos pobres, a participação na transformação do mundo. Aparece claramente como uma dimensão constitutiva do Evangelho e, por isso, da missão da Igreja. Então, vejam, a partir do Concílio Vaticano II, aí esse novo mundo, essa nova dinâmica de igreja, uma igreja que está mais comprometida com aqueles mais necessitados, então começa a despertar com muito mais força. Né? Por quê? Porque nem sempre, a gente tem que ver isso, nem sempre o Estado ele ajuda o mais pobre. Né? Ele, principalmente nesse período que a gente vai viver a política, eles usam a pobreza e o mais carente para ser um palanque político. Né? Então, um cabide político, né? O cabide é as pessoas que estão ali puxando o saco, né? Mas usa a pessoa para ali um palanque político, né? E depois aí esquece. Né? Se depois desse atenção, aí seria legal, né? Seria coerente, mas nem sempre existe essa coerência. Então a gente precisa ficar muito ligado, e vocês são formadores de opinião também, muito ligados a essa situação. Agora, indo para frente nos últimos decênios, a missão profética da igreja ela exigiu dela posicionamentos evangélicos na defesa dos pobres e da dignidade do ser humano. Então, aí duas coisas importantes, não é só defender aquele mais carente, mas é defender a vida, né? Defender a dignidade humana. Esses posicionamentos, em muitas ocasiões, colocaram a igreja em conflito com as autoridades constituídas, tantas vezes a serviço de grupos privilegiados. Como seu fundador pagou o preço por sua fidelidade. A gente está falando de Jesus Cristo. O grande mandamento do amor ao próximo e a situação angustiante na qual se encontram tantos filhos da igreja e outros irmãos são a fonte da indispensável dimensão social da atividade eclesial. Então lembrem que em aulas anteriores a gente falou de conflitos internos dentro da igreja, né? E ainda a igreja vive muito disso. Agora, esse conflito, a partir de um posicionamento, ele acaba sendo uma realidade e é necessário. Porque senão a gente fala amém para tudo dentro de uma sociedade que nem sempre privilegia o pobre, o desempregado. E aí a gente sabe que de todo lado vai vir pancada. E se vem pancada, a gente também precisa ter a fundamentação bíblica, espiritual, né, e o contexto também. Né? Não adianta levantar a bandeira e brigar aí sem saber por que você está aí defendendo. Né? Eu acho que esse tempo já passou. Agora a gente precisa conhecer melhor. Com certeza, e aí eu espero que dê tudo certo, o Padre Adailto possa falar da doutrina social da igreja, vai ser um grande tesouro, um grande conhecimento para vocês. E é importante porque nem sempre as pessoas sabem da doutrina social da igreja. E ela já começou lá no Concílio Vaticano II. Vamos para frente aqui então mais um pouquinho.
quando a gente vê essa linha de conflito, essa linha de desafios que a igreja enfrenta, principalmente nos tempos atuais, a gente também começa a pensar qual que é o projeto de evangelização, como que a igreja olha e vê essa situação. Então vamos retornar ao Concílio Vaticano II. Então, impulsionada pelo Concílio Vaticano II e pela experiência dos anos seguintes, a igreja toma consciência de que ela existe para evangelizar e dá exigências intrínsecas da evangelização e da unidade profunda que deve presidir a todo o processo de evangelização inculturada. Então lembrem que a gente falou de cultura, a gente falou da igreja particular, da igreja universal, né, do DNA que a gente resgatou. Então agora nós estamos falando aqui da essência, né? Do que nos alegra, do que nos motiva. E a igreja se alegrou e se motivou, aí seguindo, aí foi bonito, porque seguir o Mestre Jesus, olhar com o olhar de samaritano. O olhar do samaritano não é um olhar assistencialista, porque isso o governo, o Estado, a prefeitura tem que fazer. Eles têm essa obrigação do assistencialismo. Agora, a igreja tem o olhar do bom samaritano, é aquele que vê, que cuida e que dá uma dignidade, né, para a pessoa se reintegrar dentro da sociedade. Quando Jesus curou as pessoas que ficavam ali ao redor do templo, de lugares importantes, e a pessoa curada, ela não precisava ficar mais pedindo esmolas. Ela podia trabalhar, ela podia voltar para a sociedade. Então vejam aí a dificuldade, né? A dificuldade cria um outro conflito, né? Porque para muitas autoridades o importante é assim, ter rico, ter pobre e ter quem faz esse meio campo. Agora, quando as coisas mudam, então aí a estrutura, o sistema, né, acaba sendo abalado. E a gente sabe, quando mexe com o sistema, a gente arruma muitos inimigos, né? E acaba no final, nunca um pessoal querendo abrir os olhos, né? Abrir o coração, olhar com outro olhar. Vamos tomar uma aguinha para hidratar. Tudo bem, vocês vão anotando aí, vão colocando as questões de vocês, né? E depois aí eu vou deixar para responder tudo quando a gente fizer a avaliação, ou melhor, aquela atividade, e depois nós vamos ter aí no nosso particular uma avaliação e eu estou anotando tudo que vocês estão escrevendo aí também, tá bom? Vamos lá. Então essa primeira exigência da evangelização, né, as exigências intrínsecas, né, que estão dentro do projeto, então aí a primeira é o serviço como testemunho do amor gratuito de Deus para com cada pessoa. Por ele se reconhece a dignidade fundamental do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, vocês lembram na aula passada, eu falei, quem quer ter poder dentro da igreja, seja aquele que pega a vassoura, aquele que procura aprender, conhecer para servir melhor. Então, o poder dentro da igreja não é um poder que a pessoa tem no Estado. Às vezes ela é subchefe do chefe. Então ela já acha que tem um poder enorme. Agora aqui não. Aqui é o ministro, é o diácono, é o padre, cada um tem um serviço específico. E nesse serviço específico aí sim tem como que vai ser colocado ali em comum, né? A comunhão dos serviços também. Não, a gente não faz comunhão só dos bens, né? A gente coloca em comum o serviço. A gente vê muitas instituições aí, organizações que fazem isso, né? Grupos, né? Associações que pegam pessoas, cada um com uma prática, né?
um serviço, né? Uma profissão. E aí depois, aí aquele grupo se torna um grupo que um ajuda o outro. Porque aí, tipo, estourou o pneu do carro, então tem um borracheiro que faz parte do grupo, então eles vão lá. Tem não sei quem que faz parte, aí um médico, né? Então vai lá no médico, doutor tal, que é do grupo. Então a coisa ficou ali associativa. A Igreja Católica é uma igreja para todos e tem aqueles que aderem à fé católica no serviço, né? No estar em comum. Porque eu já falei, muita gente é batizada, é crismado, faz a primeira comunhão, mas não tem uma vida de comunidade. E às vezes vai na igreja de vez em quando ou quase nunca. Agora, aqueles que vão todo momento na igreja também não podem se achar que tem mais poder, porque estão indo mais na igreja. E ao mesmo tempo, não podem se sentir assim, eu estou fazendo tudo e os outros não fazem nada. Não, a gente tem que ter uma especialidade. Não aquela ad eterno, né? Tem gente que é ministro a vida toda, tem gente que é coroinha, quer ser coroinha a vida toda, tem outro que mexe com o dinheiro, com o dízimo, quer ser a vida toda. A vantagem da igreja é que nós podemos aos poucos conhecer a estrutura da igreja e descobrir outros serviços. Isso é muito comum na vida do padre, do diácono. Por quê? Porque a gente não precisa saber uma coisa só ou saber tudo. A gente precisa ter conhecimento de toda essa comunhão, né? Porque que o dízimo está ligado à questão litúrgica, à questão ministerial, né? A questão existencial. A gente precisa viver essa comunhão e valorizar o serviço do outro, quer dizer também você dar valor ao que você faz, né? E de uma maneira simples, comum. Se todo mundo fizesse isso, muitas brigas dentro da igreja acabariam. Por quê? Porque a pessoa às vezes ela faz quando ela está à frente. Depois que ela perdeu aquela função, tudo que ela construiu com a mão, ela quer derrubar com a outra, né? E ainda quem está à frente nunca vai prestar. É muito difícil transições assim muito sensatas, né? Sempre tem transição ruim, principalmente quando entra um padre, sai um padre. O padre que sai, aí tem o grupo que estava junto com ele e outros que não gostavam tanto. Então aí quando o padre que chega, aqueles que gostavam do outro padre, nem sempre vão se aproximar do padre que está chegando. E aqueles que não gostavam, aí é a oportunidade de aí começar o reinado de novo. Então, para você diácono, para nós padres, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O bom é as pessoas conhecerem os padres, né? Saber qual que é a coisa mais específica que o padre gosta e faz, e também, né, o padre está ali na paróquia como o administrador, né, como o pároco, como aquele que vai dar a palavra ali final no serviço, né, na caminhada. Porque se as pessoas quiserem dar a palavra final para o padre, aí vai dar rolo, né? E ao mesmo tempo não vai ter comunhão. Então às vezes a gente se acerta numa paróquia e às vezes não se acerta em outra. Às vezes o povo se acerta com o padre e não se acerta com outro. Mas é que a gente vai pensando em pessoas. Por isso que eu falo para vocês, é sempre bom a gente ter um projeto eclesiológico, projeto de igreja. E o primeiro caminho para esse projeto de igreja é a gente entender que quem quer ter poder tem que ter o serviço. É no serviço que a gente vai fazendo comunhão. O segundo ponto, né, a segunda exigência, consiste em abrir-se ao diálogo. Então a gente trabalha, gera comunhão e depois o diálogo. Não como mera tática de conquista, né, do filho que vai na mãe para conseguir alguma coisa do pai, ou no pai para conseguir alguma coisa da mãe, né? Mas não é uma tática. O diálogo é um ponto importante, né? O diálogo não é um jogo, não é uma tática.
Mas o diálogo é o quê? Né? O diálogo não é interesse, é um conhecimento real do valor do outro ser humano, né? Como ser humano, querido e amado por Deus. Então eu estou numa comunidade, eu não preciso fazer tudo sozinho, como leigo. O leigo não precisa fazer sozinho, até porque ele tem a vida dele, tem outras coisas, mas ele precisa servir ali com alegria. E ter um diálogo com a pastoral, com o movimento, né, um diálogo com o padre, isso é salutar. Agora, quando não me agrada, eu corto o diálogo. Então, aí fica só o diz-que-diz-que. Isso daí, a gente sabe, nunca vai dar coisa boa, né? Então, o diálogo é importante. Serviço, o diálogo, e agora a terceira exigência, né? É o anúncio de Jesus Cristo e do seu Evangelho. A igreja não pode esquivar-se ao mandato de Cristo. Ela não pode privar os homens da boa nova, de que Deus os ama e salva. Então vejam, se eu entendo o valor do serviço, coloco ali na comunidade, né, e vivo em comum, então eu começo a despertar um diálogo. Por quê? Porque eu valorizo o que os outros fazem e também me sinto valorizado, me sinto acolhido. Depois, aí, o que nos une numa comunidade cristã? É a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. É Cristo que é, de fato, o centro, né, da nossa vida, da nossa história. É nele que a gente começa aí a caminhar. Então, se não há um estudo bíblico, se não há um conhecimento da igreja, dos documentos, da dinâmica da comunidade, né, do projeto, então isso a gente não consegue entender o anúncio de Jesus Cristo. Vejam, a prioridade da igreja, desde o Vaticano II, é preferencialmente pelos pobres. Não que favorecer a pobreza, mas olhar aquele que não tem, aquele que não tem mais ninguém a recorrer. E aí a igreja está lá, está ajudando. Não como assistencialismo, mas sim como bom samaritano, dando dignidade para a pessoa. Veja que coisa importante. Agora, quem não entende esses processos, aí é aquela pessoa hipócrita, aquela pessoa mesquinha dentro de uma comunidade, aquela pessoa que está 200 anos numa atividade, não deixa ninguém entrar, ninguém sair. Se ela não está... Uma vez eu fui numa comunidade, né, que estava lá o padre, estavam os leitores, os cantores, o povo, e só começou a missa. Eu era seminarista ainda. Só começou a missa quando fulano de tal chegou. Porque se não chegasse, não começava a missa. Então são coisas assim, as pessoas tomam conta, propriedade da igreja. Não é o serviço. Serviço que precede depois a questão do diálogo e a pessoa de Jesus. É necessário que eu diminua para que ele cresça. A quarta exigência, ela está na vivência da fé. Olha aí sim, se a gente vive as três exigências anteriores, aí a gente começa a viver a quarta, que é uma experiência de fé como igreja, uma experiência de fé como comunidade, uma experiência de fé em comunhão com o Papa, em comunhão com a diocese, em comunhão com a paróquia. De tal modo que as comunidades cristãs elas sejam sinal da presença divina no mundo. Olha aí, quando uma comunidade ela abandona os seus preconceitos, derruba os seus muros e começa a viver um projeto eclesiológico, é uma comunidade que é feliz, é uma comunidade que dá testemunho em qualquer lugar que estiver. É uma comunidade que é benquista. Infelizmente, né, a gente às vezes tem disputas, né? Aquela que distribui isso, aquela que faz aquilo outro,
né? E vocês lembram que eu falei que a gente tem que fazer pelo menos o básico, né? A meta da igreja, né? A base, a diretriz. Se a gente segue aquela base, aquela diretriz, um ou outro vai fazer alguma coisa a mais. Ótimo, Deus seja louvado. Mas todos vão viver a mesma prática. E isso é o que às vezes não acontece, porque um quer crescer, mas não olha para o outro. Então o outro, ao invés de nivelar, né, ou de encontrar a sua base, aí fala, não vamos fazer mais nada não. Quanta gente desanimada a gente tem dentro da igreja? Quantas pessoas, quando você chega e fala, vamos fazer uma coisa nova, fala, a gente já fez isso, não deu certo. Ah, não, para com isso, é só trabalho. Tem um amigo policial que ele lutou muito para ser policial. Quando ele foi, aí primeiro plantão dele, né, dirigindo o carro lá, né, fazer a ronda. E aí toca lá no radinho deles, fala, um assalto não sei aonde, não sei aonde. Aí ele pegou, já engatou uma marcha pesada ali, já falava, vamos embora, saiu correndo. Aí outro companheiro dele lá bateu no ombro e falou, encosta ali. Aí encostou. Ele falou, mas por quê? Não, deixa eu dirigir. Aí quando ele pegou, foi dirigir, ele foi normal, não saiu disparado. Aí ele falou, mas tem... Fala, calma, porque não adianta você chegar correndo, você não consegue entender o que você vai fazer. Aí chega numa adrenalina alta, faz e às vezes pode correr o risco de errar em alguma coisa e prejudicar os outros. Olha aí, a sabedoria também é importante, né? Então, às vezes a gente tem que ouvir os antigos, mas também ouvir os novos e encontrar um equilíbrio, né? Então, é o que a gente fala, vivência na fé, né? Que aí a gente é sinal, né, do cristianismo no mundo, né? Da presença divina. Na nova evangelização da igreja, aí destaca-se o querigma, que a gente estudou já, que é o anúncio de Deus, de Jesus Cristo, do Deus de Jesus Cristo, né? O Pai que nos ama, que é cheio de misericórdia, que em nós confia. Olha aí que bonito, né? Então vejam, para chegar, eu já dei a aula do querigma, mas agora nós fizemos um processo de construção da igreja eclesiológica, para a gente ver que chega no querigma de novo. Então a gente sempre está aprendendo, mais do que talvez ensinar, a gente está aprendendo. E é nesse aprendizado que nós vamos também encontrar o equilíbrio. E é esse equilíbrio que vai ajudar a vida do padre, a vida do diácono, a vida do leigo, a vida da igreja. Então, que confia, que acompanha a família humana em sua história, que nos aguarda em sua casa. Em Cristo vemos o Pai. A identidade do cristianismo é indicar em Jesus Cristo Deus que vem ao nosso encontro e nos oferece o seu amor. Olha que bonito, hein? Viver como comunidade, ajudar uma comunidade a se entender como igreja, no final, aí vai prevalecer o amor de Deus. Não vai prevalecer o nome de fulano, de cicrano. Eu sou da igreja do padre tal, eu sou da igreja do diácono tal. Eu sou da igreja da dona fulana. Eu sou da igreja do fulano. Não, eu sou da igreja de Jesus Cristo. Então aí a gente vai entendendo um pouco, né? Entendendo um pouco aí dessa questão. Muito bem, já temos aí um tempo, né? Hoje a aula foi mais rápida, mas nem por isso ela deixou de ter o seu conteúdo. Eu falei que ia dar atividade só na próxima aula, mas como a gente terminou aqui um pouco antes, eu gostaria, né, que você pudesse depois, né, anotar aí no seu caderno, né, anotar aí onde você está fazendo as suas marcações, né, qual o modelo de igreja que até agora você conseguiu identificar, né? Primeiro, eu apresentei uma visão eclesiológica. E aí, dentro dessa visão, eu sei que tem gente que é
da renovação, gente que é mais ligado aí às questões sociais, outro que é mais ligado à questão doutrinária, outro uma questão mais aberta. Então aqui não é questão de preferência, né? Então você não vai precisar mostrar para ninguém, mas eu vou querer, né, para poder entender e te ajudar também. Primeira coisa, você entendeu? Primeira pergunta, você entendeu essa dinâmica eclesiológica? Quais as suas dúvidas? Então, se você entendeu, ótimo, vamos para frente. Mas se tiver alguma dúvida, então você vai anotar aí. Segunda questão, qual o modelo de igreja que você mais ali nesse momento está vivendo? Né? Porque às vezes a gente é condicionado, né? A gente não escolhe, mas a gente está ali. Né? Então, qual o modelo de igreja nesse momento você acha que está mais ligado aí, mais em sintonia? E aí, a terceira pergunta. A terceira pergunta é importante para a gente depois trabalhar melhor. Você está aberto para conhecer e viver o modelo de igreja em Jesus Cristo? Porque pode ser diferente do modelo que você está vivendo. Então, você está preparado? Então, escreva lá. Se sentir que tem alguns problemas, ainda anote, porque isso daí vai ajudar eu a encaminhar você, né, nesse estudo, e depois nós vamos ter o acompanhamento com a nossa psicóloga, para também ela trabalhar, né, essa questão da identidade, né, como que a gente se identifica, e às vezes aí até mesmo comportamental, né? Em alguns momentos a gente tem que ser um pouco mais enérgico, mais cheio de iniciativa. Em outros a gente tem que ser mais contemplativo, tem que pensar um pouco mais. Então assim, a gente precisa delinear um pouco qual que é o modelo de igreja que está na sua cabeça, está na sua vida e você está se enquadrando aí. Né? Para a gente também depois criar um perfil e nesse perfil aí ver o melhor caminho, né, para você, quando for para uma comunidade, né, for servir na comunidade, saber como poder lidar e a gente também, se Deus quiser, aí poder te ajudar, tá bom? Muito bem. Então eu acredito que por hoje nós vamos terminando por aqui. Convido você, vamos rezar juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Aí coloque aí. Se você gostou, coloca lá, gostei. Se tem alguma dúvida, pode até colocar aí no chat também a sua dúvida, que eu vou estar anotando aqui, para depois a gente conversar. Ou pode mandar no meu WhatsApp aí, pessoal, para eu poder ir dialogando com você também, tá bom? Importante é em cada aula a gente não perder o nosso foco, saber que nós estamos vivenciando um modelo de igreja que é em Jesus Cristo e acompanha aí o Concílio Vaticano II, acompanha o Catecismo da Igreja Católica, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja e também a nossa realidade, né? A nossa história. Né? Cada um tem uma história, mas quando a gente está num lugar juntos, essa história ela está sendo construída, está sendo atualizada, né? Então a gente precisa também atualizar a nossa história para a gente servir com a alegria. Valeu! Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. E sábado a gente se vê de novo. Até mais. Tchau, tchau.